E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente está aqui para falar do VGIP, saiu mais um relatório gerencial. Esse fundo que é bastante interessante, paga bons rendimentos, mas de vez em quando dá uma tropeçada. Então a gente vai comentar sobre esse relatório e eu vou dar a minha opinião. Pessoal, fundo imobiliário aí com patrimônio de mais de 1 bilhão, um fundo aí que paga, né, de vez em quando paga bastante, dá uma alegria para os cotistas. Olha só, no mês de junho, né, ele pagou aí, então, né, 1,2, chegou até a pagar mais, ó, 1,4 aí lá em maio, no mês. Então, assim, é um fundo bastante interessante, é um fundo de papel. Então, eu acho que falta alguns ajustes no fundo que a gente vai comentar nesse vídeo aqui. De qualquer forma, tem relatório novo. E antes da gente ir para o relatório, vou pegar aqui a nossa planilha para a gente poder fazer algumas contas aqui ou mostrar algumas informações para vocês. Bom, a primeira coisa, né, do fundo aí que a gente vai falar, nesse mês agora, dia 19, teve o pagamento de proventos dele. Ele pagou 80 centavos por cota. A gente pode ver que ele oscila muito, tá? Ele oscila bastante nos seus proventos. Eu acho que esse é um dos pontos negativos do VGIP, tá? É um dos pontos também que eu não gosto, por isso que eu não invisto nele. E outra coisa, eu acho que o fundo deveria fazer um desdobramento de cotas. Hoje ele está na casa aí dos R$87, quase 88, né? Vamos considerar 88. Se ele fizesse um desdobramento, então, de 1 para 10, ele iria para casa dos R$8,80 mais ou menos. Então isso seria interessante, eu acho, na minha opinião, né? Claro, cada um aí com a sua, mas eu acho que seria interessante, daria mais liquidez para o fundo, possibilitaria que mais gente investisse, né, com menos dinheiro, mas enfim, essa aqui é a minha opinião, tá? E outra coisa é a questão desse rendimento. Olha só, você não sabe quanto que o fundo vai pagar no próximo mês, né? Não dá para ter a mínima noção. Então, eu acho que isso é complicado. De qualquer forma, o fundo pagou aí, né, 0,9% no mês passado. Isso, se a gente for calcular que é uma bola de neve, considerando o rendimento anterior, né, a gente pode ver que você precisaria, então, de cerca de R$ 9.670 para poder comprar uma nova cota do VGIP no próximo mês, apenas com o rendimento. Claro, considerando esse rendimento de 80 centavos e considerando o preço da cota aí próximo dos R$ 88, tá? E essa planilha, pessoal, vai estar aqui também em algum lugar da tela ou no link da descrição, ou você comenta que eu te mando o link dela para você poder adquirir, tá? Galera, outra coisa, né, em relação ao preço justo, isso aqui é para a gente poder ter um embasamento, né, mas aqui é só uma fórmula especulativa, tá? Eu não gosto nem de ficar me embasando tanto nisso aqui. A minha análise, né, não só de fundos imobiliários, de ações, ela se baseia em diferentes outros fatores. Aqui é só para a gente poder ter uma noção. Bom, nos últimos 12 meses, ele pagou um total aí de R$10,07. E ele é um fundo, pessoal, que não distribui tanto, apesar de ser um fundo de CRI, não é aquele fundo que paga 13, 14, 15%, pelo menos não está pagando agora, né? Então, a gente tem que ser mais maleável com ele. Eu vou colocar uma taxa de desconto aqui de 11% para a gente poder ver. 11%, a gente pode ver que ele ainda tem uma margem ali de segurança de 4,15%. Se a gente puxar para 12, olha só, já diminui, né? Então, ele é um fundo bastante complicado, assim, da gente prever algumas coisas, tá? Eu acho que por ele não ter uma constância nos pagamentos, isso dificulta um pouco, tá? Mas, de qualquer forma, vamos aqui para o relatório. Nossa, deixa eu diminuir essa tela aqui que está bem grande. Beleza, já ajustei aqui. Agora vamos falar do relatório dele. Relatório do mês de setembro é um fundo da Valora. Muita gente, né, fala aí da Valora e tal, mas eu acho que você tem que analisar o fundo em si, depois você analisa aí a administradora, a gestora também. Bom, o fundo encerrou o mês de setembro de 2023 com a totalidade do seu patrimônio alocado em 46 diferentes CRIs, né, diferentes operações, num total investido de 1,1 bilhão. Os demais recursos estavam em caixa. A gente sabe, pessoal, que o VGIP ele não faz caixa, tá? A gente vai ver depois aqui, ele não faz caixa. É um fundo... É por isso que ele, né, ele tem essa oscilação, né? Ele não segura. O que ele tem, ele distribui. Aí, num mês ele distribui 1,4, no outro ele distribui 0,68. Então, né, complicado. Ao longo do mês de setembro, o fundo adquiriu um total de 65 milhões, distribuídos em 7 diferentes CRIs, todos indexados ao IPCA. E sendo 5 já existentes na carteira. Ao mesmo tempo, o fundo vendeu 64,5 de 4 diferentes CRIs, além de receber amortizações parciais de 4,8 milhões e uma quitação final no valor de 4,1
milhões. Então o fundo fez aqui uma reciclagem de carteira, tudo normal. O fundo aproveitou o seu excesso de caixa e quitou um total de 54 milhões de operações de compromissos de recompra de CRI, ou seja, está diminuindo um pouquinho a sua alavancagem. A distribuição de rendimentos do fundo refere-se ao mês de setembro, de 80 centavos por cota, uma rentabilidade líquida de IPCA mais 9%. A gente sabe que o IPCA agora, né, ele teve aí alguns meses negativos, então é complicado a gente falar uma rentabilidade líquida que bateu o IPCA. Normalmente está tudo batendo o IPCA. Né? Que bom, mas está tudo batendo o IPCA, tá? E o fundo está sofrendo um pouquinho por conta disso, né? Ele tem uma boa parte indexada ao IPCA, a gente vai ver mais para baixo ali. Então, IPCA negativo, né? Nem todos têm aí uma proteção contra o IPCA negativo, então acaba sofrendo um pouco, é normal. A distribuição de rendimentos acumulados do fundo nos últimos 12 meses foi de R$ 10,07, como a gente já viu, equivalente a IPCA mais 7%. Essa rentabilidade equivalente foi calculada com base na variação acumulada do IPCA com defasagem de 2 meses e tal. Beleza, tá? Pessoal, em relação a isso aqui, né, é isso mesmo. Em relação às taxas do fundo, 1% ao ano, aí de taxa de administração e gestão, 0,05% de escrituração e 20% sobre o que exceder o IPCA, mais a média do IMAB5, tá? Taxa de performance. Então, assim, é um fundo que cobra um pouco mais, né? Tem que ver essas questões aí. Qualidade de crédito. A equipe de gestão gostaria de reforçar que todos os CRIs da carteira encontram-se adimplentes. Isso aqui é bom, né? Isso aqui é bom no momento que a gente está vendo vários fundos de papel passando por problemas com inadimplência, tá? Então isso aqui é muito bom. Evolução do patrimônio. Durante o mês de setembro, a cota patrimonial do fundo sofreu uma variação negativa de 0,94 por cota, chegando a um valor patrimonial de R$ 92,12. O fundo encerrou o mês de setembro com 90 mil cotistas, né? Um volume médio de negociação diária aí, de 2 milhões, tá? Então, assim, não é uma base de cotistas tão grande, por isso que eu acho que o fundo, ele ficaria melhor, tá? Ele ficaria mais líquido, ele proporcionaria que mais pessoas investissem no fundo e acarreta várias coisas positivas, né? Se ele fizesse um desdobramento de cotas. Claro que isso tem, né, os seus impactos aí, mas eu acho que seriam impactos mais positivos do que negativos. Deixa aqui no comentário a sua opinião. Evento subsequente. No início do mês de outubro, o fundo fez aquisições líquidas no valor de 5 milhões, todas indexadas ao IPCA, distribuídos em 4 operações de CRIs distintas já existentes na carteira. Beleza, reciclagem de carteira. Aqui na distribuição de resultado a gente pode ver que oscila muito, né? Olha o resultado aqui, né? No mês de julho foi quase 11 milhões. Aí no mês de agosto, 7 milhões e meio. Aí em setembro, a gente pode ver que foi 10 milhões e 300. Isso porque a gente não tem informação de meses anteriores, né? Provavelmente aqui, né, a gente pode ver que lá para trás, no ano passado, dezembro, janeiro, até março, né? Provavelmente estava ali um pouco mais complicado o resultado do fundo. Depois aumentou, depois deve ter caído. Então, o problema do fundo é esse. Ele não acumula, né? Ele distribui. O que ele tem de resultado, ele distribui. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Isso é bom porque você recebe na hora ali o dinheiro, né? O rendimento, melhor dizendo. Mas é ruim também porque oscila demais, tá? Mas é um fundo interessante, tá, pessoal? Não tô criticando só, tô apenas pontuando as coisas que eu acho, minha opinião, claro, né? Mas assim, eu acho que o fundo tem um pouquinho para melhorar. Aqui na carteira de ativos do fundo, o fundo tem uma certa concentração em alguns, mas nada demais também, tá? Olha só, esse CRI aqui, CashMe, tá? 8,76, mas é uma carteira interessante, uma carteira boa, né? Com diferentes emissores. Então, assim, é uma carteira bastante diversificada, não está pulverizada, não tem aquele mundo de ativo, então é uma carteira que eu acho interessante. Olha só, alocação por ativo. O fundo tem 100% em CRI. Cadê o caixa do fundo? Não tem, né? O fundo, o VGIP, ele não faz caixa, né? Então, esse é o ponto, né? Ele não segura, ele pega e distribui. Segmento. O fundo tem uma diversificação interessante, né? Residencial, BTS, shopping, escritório, pulverizado, logística, infraestrutura, né? Ele é voltado mais aí para a parte imobiliária, né? Falando dessa forma, é voltado mais para a parte imobiliária, mas é um segmento interessante, é uma diversificação muito boa também. Olha só, o fundo
praticamente 100% indexado aí pelo IPCA, tá? Tanto é que ele cobra taxa de performance em cima do IPCA também, tá? E aqui a gente pode ver a forma de aplicação da variação do IPCA. Então, isso aqui fala muito para a gente, né? Quando a gente tem uma variação negativa, como a gente teve aí em 2 meses do IPCA, do índice, né? Tem uma parte do patrimônio que é protegida, tem outra parte que não, por isso que o fundo acaba sofrendo um pouco. Olha só, 60% é IPCA apenas variação positiva e 9,1% é variação positiva com compensação, tá? E 30% é IPCA. Então, é assim que funciona, normal, né? O fundo tá apostando no IPCA, às vezes dá uma tropeçada ali, faz parte, né? Normal. Bom, aqui, pessoal, né, de resto, o que a gente tem para falar aqui? Eu acho que é isso, o fundo já fez várias emissões, olha só, 7ª emissão. Eu acho que o fundo está precisando melhorar nesses pontos, tá? Aqui a carteira do fundo, detalhamento, é interessante você olhar, ele tem bons ativos, né? Olha só, que pagam bastante, IPCA mais 8, IPCA mais 8, mais 9, mais 10, enfim, claro que tem riscos e tudo mais, mas assim, vencimento bastante longo, né, da maioria deles. Então, assim, são CRIs interessantes. É uma carteira muito boa, né? E a gente pode ver aqui que o fundo, nesse preço, né, considerando aqui 11%, ele ainda está num preço ok, né? Ele não está caro. Só que também ele não está barato, não dá para falar que ele está barato, tá? Inclusive, a gente pode ver aqui, ó, o PVP 0,95, valor patrimonial dele seria em 92. Mas eu acho que, né, o PVP dele, ele tem que ficar assim um pouquinho abaixo de 1, por conta desse dividendo que é um pouco mais baixo, por conta, né, também de não ser um fundo base 10, o que proporciona aí uma dificuldade maior para muitas pessoas investirem, já que você tem que desembolsar quase R$ 90 aí para poder comprar uma cota, tá? O que é difícil para muita gente. Às vezes a pessoa investe 100, R$ 200 ali por mês, não dá para comprar, né? Dá o que fazer para você comprar uma cota do fundo. Então, assim, é isso, né? A minha opinião geral é essa. Eu quero saber a opinião de vocês. É um fundo interessante, mas tem alguns pontos aí que precisam ser melhorados, beleza? Então, vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.